Salve, galera! Eu sou a Júlia E eu sou o Gabriel. e nós somos alunos do curso de Engenharia Biotecnológica aqui na Unesp. E sob a orientação da professora Lucinéia dos Santos, viemos falar um pouco sobre maconha. Eu vou começar falando um pouco sobre a história da maconha. Vocês sabiam que os primeiros indícios do uso da planta datam de 8.000 a.C., na região do antigo Império Mesopotâmio? Pois é. 3.000 anos depois, ela aparece lá na China, já domesticada pela nossa espécie, sendo usada como vestimenta, produto agrícola e como medicamento para mais de 100 enfermidades, como reumatismo, malária e epilepsia. Em 2000 a.C., a planta chega à Índia, onde é tida como planta sagrada nos dias atuais. Tanto é que eles bebem diariamente o bang, uma infusão de maconha com leite. Esse povo foi o primeiro a falar de cannabis como tratamento para ansiedade e depressão. No Egito, ela foi bastante usada também durante o avanço da civilização, principalmente para a confecção de tecidos e fibras. Seu uso religioso é o mais visível culturalmente, tendo a deusa da sabedoria Sechat como símbolo da erva, e assim se espalha por todo o continente africano. Mais para frente, em 90 a.C., a Grécia já usava a planta para tratar de inflamações e edemas. Tanto é que Pedânio, considerado o pai da farmacologia moderna, escreveu De Materia Medica, a principal fonte de informação sobre drogas medicinais desde o século I até o século XVIII. No Império Britânico, o médico irlandês William Brooke O'Shaughnessy, através de uma pesquisa, quando médico na Índia, passou a administrar a erva para seus pacientes, no hospital, em tratamento de cólera, tétano e convulsões. Em Portugal, o cultivo da maconha era incentivado, e inclusive foi ele a matéria-prima para a fabricação das velas das caravelas portuguesas, inclusive das que vieram para o Brasil. A cannabis não se adaptou no território brasileiro, pelo menos não para o que eles queriam. A planta no clima tropical gerava muita cera e substâncias gordurosas e atrapalhavam a retirada das fibras. A proibição da maconha data de 1830 e foi criada logo ali, no Rio de Janeiro. A lei do pito do pango era explicitamente racista, já que os povos que a utilizavam eram de origem africana, e também porque os vendedores eram multados e os consumidores presos, e o que levou a população africana aos presídios. 100 anos depois, os Estados Unidos iniciaram a sua saga associando a cannabis aos crimes, desemprego e preconceito racial. Depois da crise de 1929, o governo federal implantou severas proibições aos derivados de cannabis. A maconha era descrita como a droga mais violenta do planeta. Apesar de ser o primeiro a proibir, o Brasil foi o primeiro a realizar pesquisas sobre a utilização da maconha para o tratamento da epilepsia refratária, sob comando do professor Elisaldo Carlini na Unifesp. Ele era amigo de outro cientista, o professor Rafael Mechoulam, mais conhecido por seu trabalho no isolamento, elucidação da estrutura e síntese total do delta-9-tetrahidrocannabidiol, o THC. Agora eu vim aqui para falar um pouco sobre a planta da maconha. O gênero cannabis possui cerca de 36 espécies e respectivas subespécies, as chamadas strains, mas são três as principais: a sativa, a índica e a ruderalis. A planta inteira pode ser utilizada, mas a maior concentração de fitocannabinoides é encontrada nas inflorescências das plantas femininas, apesar de terem glomérulos contraídos e terem porte menor. Basicamente, a energia que a planta masculina gasta para fazer sementes, na planta feminina é direcionada para a produção dessas inflorescências com os canabinoides. Ela tem diversos nomes populares, como maconha, erva, marihuana, cânhamo, haxixe, ganja e beck. Mas ok, o que tem de diferente na maconha? Os fitocannabinoides. São eles que possuem as propriedades medicinais e psicotópicas estudadas. E bom, bota estudo nisso. São mais de 61 canabinoides, entre eles o canabigerol, o canabicromeno, canabiciclol, canabinol e os mais discutidos, o canabidiol, CBD, e o delta-9-tetrahidrocannabinol, o THC. Mas onde eles agem no nosso corpo? Assim como a gente tem o sistema respiratório e o sistema nervoso, também temos o sistema endocannabinoide.
Seus receptores são CB1, que são encontrados no sistema nervoso central e que possuem mais afinidade com o THC, ou seja, é o receptor responsável por nos deixar chapados, e o CB2, encontrado principalmente no sistema imunológico e hematopoético, que se liga ao CBD e é responsável pelo efeito de interesse medicinal, pois atua sobre a homeostase metabólica, fertilidade, estresse, imunidade, apetite, balanço energético, dor e sistema endócrino. Mas não faz sentido ter receptor para canabinoides no nosso corpo sem ter um composto endógeno parecido com isso, né? Então, os pesquisadores foram ver e descobriram o primeiro canabinoide produzido pelo nosso corpo, a anandamida, semelhante ao THC. Ela recebeu esse nome pois no sânscrito, ananda significa felicidade, e a anandamida é considerada a molécula da felicidade. Depois dela, encontraram mais alguns, como 2-araquidonilglicerol, que se assemelha ao CBD. O que a gente sabe agora é que o sistema endocannabinoide está relacionado à homeostase metabólica, fertilidade, estresse, sistema imune, apetite, dor, sistema endócrino. E é por isso que tanto se fala em cannabis medicinal por aí. Os estudos da toxicologia da planta sempre foram em identificar e distinguir seus efeitos psicoativos da sua possibilidade terapêutica, maximizar a biodisposição dos princípios ativos na busca de menos efeitos cognitivos e os efeitos conjugados entre 2 ou mais canabinoides. Já a toxicocinética da planta depende muito da via de absorção que é usada. A fumada é a mais comum e que tem maior potencial de abuso. Sua ingestão expõe instantaneamente o sistema nervoso central à droga. Pode gerar uma biodisponibilidade entre 2% e 57%, e a variabilidade é muito grande, pela dificuldade de medir a dosagem por essa via. É também a que gera prejuízos para o usuário, por conta da fumaça quente e os componentes pirogênicos da queima. Por via oral, a absorção tem um pico mais lento de exposição, sendo alcançada de 2 a 4 horas após a ingestão. Tem biodisponibilidade de 20% aos canabinoides e uma absorção baixa de THC, em média de 6%. A utilização da via oromucosal tem sido recentemente explorada na farmacologia canabinoide. É também a via com maior variabilidade de formulações, indo de produtos full spectrum a isolados sintéticos. A absorção por via transdérmica tenta evitar o metabolismo de primeira passagem e melhorar a biodisponibilidade do THC. A absorção verificada é de 10 vezes maior de CBD e CBN quando comparadas ao THC e seus metabólitos. Sobre a distribuição desses canabinoides no nosso corpo, eles possuem um metabolismo de excreção muito eficaz, sendo 90% excretados em 5 dias após o uso. Porém, com o uso crônico, a taxa de armazenamento desses no tecido adiposo aumenta muito. Os metabólitos do THC são verificados no cérebro em estudos pós-mortem. Agora, sobre o metabolismo dessas substâncias, aqui está o THC e o CBD. E os principais ligantes que o nosso corpo gosta de deixar junto deles. Eles se transformam nesses compostos através principalmente do metabolismo hepático. De fase 1, com as hidroxilações alifáticas, oxidação de álcoois, acetonas e ácidos, beta-oxidação e degradação da cadeia lateral pentil. E de fase 2, com os sulfatos, glutationa, aminoácidos e ácidos graxos. Além do fígado, os canabinoides possuem metabolismo no cérebro, intestino, pulmão e em outros tecidos. Para se entender a toxicologia dessas drogas, é preciso entender a ativação dos receptores no nosso corpo. A síntese dos endocannabinoides acontece na membrana dos neurônios pós-sinápticos, segundo a demanda após a influxão de cálcio em uma sinapse. Tanto a anandamida quanto o 2-AG ativam, assim, os receptores pré-sinápticos CB1 e restringem a atividade neuronal pelo efluxo de íons potássio e cálcio. Os dois endocannabinoides são removidos da fenda sináptica pela captação dos dois neurônios simultaneamente. A anandamida é degradada pela enzima FAH e o 2-AG pelo complexo MAG. E por fim, sobre a ativação do receptor CB2, majoritariamente expresso nas células do sistema imunológico, parece mediar efeitos imunossupressores,
sendo relatados na literatura efeitos anti-inflamatórios e antialérgicos. Agora, a gente vai falar um pouco sobre redução de danos. Isso é um conjunto de atitudes que pessoas que não querem parar de usar maconha devem tomar a fim de reduzir os danos. Como a principal utilização danosa é a fumada, que afeta o nosso sistema respiratório, vamos falar sobre isso. A primeira dica é não segurar a fumaça, porque danifica nossos pulmões e não vai fazer diferença na absorção de THC. A segunda é fumar um de qualidade. A gente sabe que é difícil, uma vez que, devido à proibição, o produto utilizado é o chamado prensado, oriundo do tráfico, que não passa da planta inteira prensada. Então tem galho, semente, amônia e até terra. Olha só a diferença da maconha vendida em países legalizados e a vendida aqui no Brasil. Mas se a única coisa que você tiver for o prensado, calma que nem tudo está perdido. Você ainda pode lavar o prensado, o que ajuda a remover esses compostos indesejáveis e até deixa com uma aparência melhor. Mas tem que deixar secar bem, senão a água colabora para o desenvolvimento de mofo, o que não é bom, né? Além disso, é bom evitar pipes que sejam de plástico ou de outro material que possam soltar compostos tóxicos ao serem aquecidos. A quarta dica é sempre usar piteiras para resfriar a fumaça, sejam elas de papel ou de vidro. Bongs que resfriam com água também são um bom método. Agora, também é possível comprar vaporizadores, que possibilitam inalar os vapores de THC sem levar a cannabis à combustão, diminuindo os danos. Agora, vamos falar do tratamento. Mas, bom, como estamos no boom da medicina canabinoide, vamos falar do tratamento da dependência de cannabis e usando cannabis como medicamento. O uso da maconha afeta principalmente o sistema nervoso central, e um relatório da OMS afirmou que seu consumo a longo prazo pode produzir efeitos na memória e cognição. Mas como é difícil quantificar a quantidade que atinge a corrente sanguínea, não sabe-se a partir de qual dose produz dependência. Apesar disso, a maioria não se torna dependente e uma minoria desenvolve uma síndrome de uso compulsivo semelhante à dependência de outras drogas. A abstinência só havia sido descrita em laboratório, então a gente não sabe de onde vinham os sintomas que são fissura, irritabilidade, nervosismo e inquietação. Os pesquisadores Honório, Arroio e Ferreira da Silva afirmam que o uso da maconha não causa dependência física como cocaína, heroína, cafeína e nicotina. E açúcar? No entanto, causa dependência psicológica. Por isso, a terapia motivacional, a terapia cognitivo-comportamental e do manejo de contingências são algumas das abordagens para o tratamento do vício. Desde 2000 foi percebida a necessidade de intervenções medicamentosas para o tratamento da dependência, mas tem sido muito difícil conseguir. Algumas tentativas surtiram efeitos, como buspirona, que reduziu o uso, fissura e irritabilidade, a clonidina, que foi efetiva na redução da taquicardia, e o dronabinol, um canabinoide sintético, É maconha? que reduziu a abstinência em estudos laboratoriais. Por mais irônico que pareça, um estudo publicado em 2020 utilizou o CBD isolado, ou seja, uma parte da cannabis, para tratar os usuários. E acreditem se quiser, funcionou. E o tratamento com cannabis? Há relatos de que a planta possui ação broncodilatadora, utilizada no alívio de dores e espasmos musculares, em convulsões epiléticas, na redução da pressão intraocular no glaucoma, no aumento do apetite e ganho de peso e no alívio de náuseas e vômitos em pacientes que fazem tratamento de câncer e portadores de HIV. A planta também possui efeito ansiolítico e euforizante nos casos de depressão e ansiedade. E olha, meus amigos, a lista é grande, então eu vou parar por aqui. E se a gente quiser um tratamento com cannabis no Brasil, onde a planta ainda é proibida? Você tem duas opções. A primeira é se consultar com um médico prescritor de cannabis em uma consulta particular para solicitar a receita do medicamento. Depois, você tem que ir na farmácia e comprar o seu óleo, caso sejam um dos disponíveis, e sim, vende cannabis na farmácia. Ou você pode solicitar a importação para a Anvisa. A segunda é se associar a uma das associações pertencentes à FACT,
Federação das Associações de Cannabis Terapêutica. Essa opção é a mais viável para pacientes com pouco poder aquisitivo, uma vez que os óleos de cannabis são produzidos artesanalmente e os médicos associados cobram um valor social. O objetivo das associações é permitir que o tratamento chegue em pessoas que não possuem tantos recursos financeiros. Mudando um pouco de assunto, como são as análises toxicológicas para a detecção de canabinoides? A análise pode ser feita através de fluido oral, a saliva, através da urina, através do cabelo e do sangue. Na saliva, a maconha pode ser detectada até 2 dias após o uso. Não tem grande possibilidade de adulteração, mas pode ter um resultado errôneo, porque para substâncias fumadas, a concentração nas mucosas orais é muito grande. Já na urina, a maconha pode ser detectada dentro de uma janela de 3 a 4 dias. Mas é fácil de ser adulterada, porque a pessoa pode simplesmente adicionar água quando for colher, e também não é um método muito assertivo, porque 80% da maconha é eliminada pelas fezes e não na urina. O cabelo possui a maior janela de detecção, podendo chegar até a 6 meses. Isso acontece porque durante o crescimento do cabelo, o folículo é sustentado por sangue, que leva os metabólitos a serem incorporados ao fio de cabelo. A desvantagem é que o fio pode ser contaminado e até danificado por produtos capilares e procedimentos estéticos. E por último, o sangue é a análise mais assertiva para canabinoides, porque os metabólitos ácidos produzidos durante a secreção de THC são retidos no sangue. E para encerrar, nada mais interessante que conhecer o que tem sido pensado e chegado à nossa vida de novas tecnologias em cannabis. O primeiro caso é o da empresa brasileira Entourage Phytolab, que promete dobrar a eficiência da absorção do canabidiol no organismo. A pesquisa com resultado de fase 1, selecionando o produto entre outras 50 formulações, teve como resultado a diminuição dos custos de tratamento em 60%. A empresa multinacional colombiana Cleaver Leaves está colocando 60 milhões em investimentos para transformar o Brasil em uma das maiores e mais competitivos mercados de cannabis no mundo, segundo a revista Forbes. Já a maconha na indústria dos cosméticos aparece pela primeira vez com a The Body Shop, uma marca britânica com a linha Hemp Hand Protector, o hidratante para mão à base de maconha. Sabe-se que o CBD é eficiente para retardar o envelhecimento da pele e controlar enfermidades cutâneas, como psoríase, acne e rosácea. Diversas marcas de peso aderiram ao canabidiol em suas fórmulas, como a Kiely, da L'Oréal, a Tresemmé, da Unilever, e a Avon, da brasileira Natura, com o óleo facial Green Goddess. E chegamos ao final do vídeo. Esperamos que vocês tenham aprendido um pouco mais sobre maconha e que tenhamos colaborado para eliminar preconceito sobre ela. Esse vídeo foi elaborado para a disciplina de Toxicologia do curso de Engenharia Biotecnológica da Unesp de Assis, sob orientação da professora Lucinéia dos Santos. Vai ter que começar a tocar. A cannabis é utilizada há centenas de anos e só foi proibida em 1961 por pressão política e lobby de empresas. 1.500.000 pessoas fumam maconha diariamente no Brasil. No Colorado, as taxas de crime foram reduzidas em 5% já nos primeiros meses após a legalização. 202 milhões de reais foram faturados pelo governo do Colorado com a venda de maconha em apenas 4 meses.